Galerinha, boa noite. Como é que vocês estão? A prof espera que esteja tudo bem, tudo sob controle. Final de semana tenha sido, né, de comemoração, aí você com a sua mãe, né, você com a sua família, né? Não pude estar com a minha, infelizmente, mas espero que você tenha passado um final de semana muito abençoado, juntamente com sua família, enfim, tá? Hoje a gente vai estar começando um tema novo, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre um tema novo, amanhã também, quarta-feira a gente vai estar fazendo um trabalhinho, tá? Quinta-feira a gente vai ter uma revisão e na sexta-feira nós teremos a nossa prova de N2, né? Nossa provinha de N2, a gente vai ser aí na sexta-feira, tudo bem? E aí a gente vai estar conversando, né, qualquer coisa, vocês estejam colocando aí no grupo ou no PV, a prof está aqui disponível para vocês, tudo bem? Gente, então, quarta-feira eu vou estar passando um trabalhinho para vocês, tá? Ainda vou colocar ainda as regrinhas e tudo, mas na quarta nós faremos então um trabalho, quinta-feira revisão, sexta-feira prova. Mas hoje e amanhã nós teremos um assunto novo, tá? Amanhã nós estaremos falando sobre as técnicas, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre um teminha novo, que são os pareceres e relatório, tá? Então hoje a gente vai estar trabalhando sobre relatórios e pareceres, tá? Aí elaborados pelo auditor, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Com muita calma, porque também tem que ter muita atenção, porque é um tema que requer, né? Logo do início a gente vai ser um conteúdo assim bem legal, né? Que não tem nada de novo para vocês. Porém, logo depois a gente vai estar falando aí sobre alguns pontos, né? Que requer mais uma atenção de vocês. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos lá começar a nossa aula, tá? Como eu disse, a gente vai estar falando hoje sobre dois temas, que são os pareceres, tá? E os relatórios. Esses dois, eles são elaborados por quem? Eles são elaborados pelo auditor, tá? Então, os auditores independentes, eles vão estar elaborando esses documentos, esses relatórios, esses pareceres, tá? Lembrando que aqui, até agora, nós não tivemos nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Por quê? Porque eu já falei para vocês, né? Quem é que emite o parecer, que é o auditor independente, né? A gente já estudou isso desde a primeira semana de aula, né? A gente está quase aí chegando, né? Um pouquinho a mais da metade do nosso módulo, né? Hoje nós estamos, eu acho que na aula 10, alguma coisa assim, salvo engano, não estou com a agenda aqui agora, tá? Mas a gente já passou um pouquinho da metade do nosso bloco, tá? Mas a gente já conversou aí a respeito desse parecer, que ele é emitido por quem? Pelo auditor independente, tá? Prof, o que é esse parecer? Novamente recapitulando aqui. Gente, esse parecer é uma forma de opinião em que o auditor independente ele vai estar emitindo, tá? Prof, mas o que ele vai estar falando nessa opinião dele? Ele vai estar emitindo a opinião dele, gente, acerca das D6. Isso, sobre as D6. O que são as D6 mesmo? As demonstrações contábeis, tá? Então, o auditor independente, ele vai estar emitindo o parecer sobre essas informações, que são as demonstrações contábeis, que são as D6, tá? Outra coisa que eu queria falar, que até aqui a gente não tem nenhuma novidade, vocês já sabem sobre isso, né? Não tem nenhuma novidade até aqui. Mas uma coisa que eu queria deixar clara, que eu também já havia mencionado, é que a auditoria, ela é uma técnica, é como se ela fosse uma especialização. Na verdade, ela é uma especialização. Ela é uma especialização desse ramo que vocês estudam, que é a ciência contábil, né? Então, a auditoria, ela é uma especialização da ciência contábil. E o auditor, gente, automaticamente, quando ele vai assumir esse trabalho, ele assume o quê?
ele assume um papel circunstancial, um papel muito importante, que é o quê? Que é a responsabilidade, tá? Então, o auditor independente, ele vai obter uma responsabilidade, o quê? Técnica, que também nós já falamos em aulas anteriores, que a auditoria, né, ela é uma técnica, tá? Que é feita aí por meio do auditor, tudo bem? Então, essa responsabilidade pelo qual o auditor vai ter em mãos, essa responsabilidade que o auditor vai ter em mãos, ela é uma responsabilidade técnica. E por meio dessa responsabilidade técnica, nós chamamos que essa responsabilidade, ela é de ordem pública, tá? Ela é de ordem pública. Então, ela não é uma responsabilidade qualquer que eu e você temos na nossa vida, né? Tipo, em casa, sem nenhuma condição, sem nenhum tipo de arbitrariedade, tá? Aqui nós teremos uma responsabilidade, que essa responsabilidade ela é técnica, de forma profissional, e que ela é de ordem pública, porque ela tem um poder. Ela tem um poder. Então, é por isso que nós dissemos que ela tem uma responsabilidade técnica, porque ela tem um certo peso, ela tem um poder, um certo peso de ordem pública, tá? Então, muito cuidado com isso, beleza? Uma coisa que eu quero também falar, isso aqui acho que não é nada novo para vocês, né? Apesar de eu não ser da área, mas eu acho que vocês já devem saber disso, que o peso que vocês têm ao elaborar as informações, ao estar trabalhando com a ciência contábil, ela tem, né, um cunho público, tá? Beleza. Dito isto, também quero que vocês saibam que nós temos algumas características aí no parecer, que elas trabalham de forma intrínseca e extrínseca, tá? E essas características eu coloquei aí para vocês, né, no slide anterior, para que essa documentação, para que esse parecer ele seja, né, realmente necessário, nós temos que estar dando algumas considerações sobre ele, tá? Algumas considerações sobre ele. Ah, prof, mas como assim? Né? Essas características, gente, que estarão contendo nesse documento, nesse parecer, ele tem que conter isso aqui, ó. Primeira coisa, essas características, elas têm que ter um direcionamento, tá? Esse parecer, ela tem que ter um direcionamento. Então, a partir do momento em que o auditor estiver elaborando esse documento, esse parecer, enfim, ele estiver elaborando, ele vai estar sendo direcionado a algumas pessoas, tá? Algumas pessoas. E essas pessoas eu estive colocando aí, né, no material de vocês, para a gente poder estar falando, né? Então, esse parecer ele é direcionado a essas pessoas. Por exemplo, os acionistas, os cotistas ou sócios, ao conselho da administração e à diretoria da entidade. Então, basicamente, são esses 4 grupos que estarão sendo direcionados esse parecer, em que estará sendo elaborado por quem? Pelo auditor. Então, o auditor vai estar elaborando esse parecer e ele vai estar sendo direcionado a quem? A esses 4 grupos aí, de acionistas, cotistas ou sócios, ao conselho da administração e, por último, a entidade, a diretoria da entidade. Tudo bem? Então, até aqui, né, muito tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, né, creio que não. Então, dito isso, o parecer ele deve indicar o quê? As demonstrações contábeis sobre as quais o auditor está expressando a sua opinião. Já também havia falado isso, com certeza, por meio da opinião dele, ele vai estar falando sobre o quê? Ele vai estar expressando aí a opinião dele sobre as DCs. Tudo bem? Então, até aqui, acho que nenhuma dificuldade, tá? Tá tudo tranquilo, né? Então, vamos estar continuando, beleza? Beleza. Continuando aqui a respeito das características. Isso aqui também não é uma novidade, por quê? Porque eu também já falei para vocês, né, com respeito quanto à qualificação do auditor.
tá? Então, o auditor, ele tem que ter o quê? O registro dele, ele tem que ter feito o curso e tal, tem que ser registrado aí no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, tá? Assim como nós, os advogados também tem que ter o registro, né? Então, para a gente poder estar emitindo um parecer sobre alguma circunstância, alguma coisa, né? A gente tem que colocar, assinar, né? Colocar o nosso nome e embaixo também está colocando o nosso número, né? É como se fosse um taxamento. É como se você fosse taxado por aquele número. Então, por meio desse número é que você vai estar sendo encontrado. Qual o tipo de profissional que você é, estará ali no seu número, né? Às vezes cometeu alguma coisa ou não, que Deus me livre, né? Mas o seu número ali, por meio daquele número ali, por exemplo, 19 mil alguma coisa. Então, esse número vai ser reconhecido, né, pelo contador fulano de tal, pelo auditor fulano de tal. Então, por meio desse número, né, é que vai estar lá aparecendo, né, no final do seu parecer, a sua assinatura, né, com o seu nome direitinho, né, pelo qual você foi aquela pessoa que foi o responsável para poder estar tendo, né, assumindo aquele trabalho que você fez, que foi o do parecer, né, da auditoria que você fez, que você elaborou, tá? Então, vai ser datado, né, e aqui é muito importante dizer o seguinte, que essa informação de ser datada, essa informação da data, gente, não se conta do início. Tudo bem? Então, essa data ela não se conta do início, ela vai se contar no final dos trabalhos, tá? Então, a data que vai estar sendo colocada no seu parecer não vai ser a data do início dos trabalhos, vai ser a data do final dos trabalhos, tudo bem? Então, isso é uma informação importante, né, relevante, porque às vezes a banca quer te confundir colocando aí essa informação que é a data desde o início, que não é a data do final dos trabalhos, tá? Então, além de ser datado, ele tem que ter a assinatura aí dos responsáveis pelo trabalho, no caso você, e conter o seu número do CRC, beleza? Então, até aqui, gente, nenhuma dificuldade, muito tranquilinho, tá? Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Continuando aqui nas características, né? Já mencionei sobre isso aqui, que a data é no que tange ao final, né, dos trabalhos. Então, encerra o trabalho, você data, e não a data do início, tudo bem? Então, já falamos sobre isso. E a respeito dessas outras características que são intrínsecas, o que acontece? No momento do parecer do auditor, ele tem que tem que tratar esse trabalho, principalmente o parecer dele. Deixa eu colocar uma folha aqui. Principalmente o parecer dele tem que estar, claro, contido todas as informações, né? Tranquilo, mas as informações dele, gente, não tem que ser colocadas de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Tem um modelo, e isso você vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo aí os modelos que nós temos de parecer, né? Também você vai ver os relatórios, tá? Mas aqui eu quero que você entenda que, além dessas características intrínsecas, eu quero que você saiba que essas informações, né, contidas no parecer dele, tem que ser de forma clara e tem que ser de forma objetiva, tá? Tem que ser de forma clara e tem que ser de forma objetiva, tudo bem? Então, tem que ter esses dois requisitos aí, tá? Tranquilo até aqui. Outra coisa, né? Continuando aí com as nossas características do parecer, tá? As informações que serviram de base para o último parecer sobre as D6 emitido pelo auditor independente podem ser divulgadas para o auditor sucessor, desde que a entidade possa estar autorizando previamente por escrito. Gente, aqui isso é muito importante. Vamos dizer o seguinte, vamos colocar um exemplo. Hoje, 11 do mês de maio de 2020, nós estamos, né, trabalhando e tal, né, eu encerrei o meu trabalho, eu como auditora, encerrei o meu trabalho, e aí datei, tudo tranquilo,
e tal. Quando for no próximo ano, outro auditor, né, porventura a entidade possa, a organização, né, possa estar convidando outro auditor para poder estar ali auxiliando com os trabalhos, né? Então, o que vai acontecer? Esse auditor que vai aparecer em 2021, ele pode ter sim as informações do meu parecer. Ele pode, tá? Então, isso não é impossível. Isso tem probabilidade de acontecer. Só que isso não é a regra geral, tá? Isso não funciona de regra geral. Isso funciona como uma exceção. Por que nós temos uma exceção? A regra é que não sirva, né, de base, mas pode estar sendo servido de base essas informações do auditor em 2020. Aí, outro auditor que vai vir em 2021 pode estar pegando, né, o meu trabalho, pode estar servindo de base para ele. Pode. Só que nós temos um requisito. A entidade, ou seja, a própria organização, a empresa, enfim, como é que qualquer nome que vocês quiserem chamar aí, ela tem que o quê, gente? Ela tem que estar autorizando. Então, a entidade, ela tem que estar autorizando. E essa autorização, galera, ela não tem que ser por isso aqui. Ela não tem que ser verbal. Ela não pode ser verbal. Essa autorização, gente, ela tem que ser formal. Essa autorização, ela tem que ser formal. Formal como, prof? Escrito, ora. Tem que ser escrita. Tá? Não pode ser verbal. Essa autorização pela qual o auditor do ano seguinte pode ter como base o que eu fiz, pode, mas desde que a entidade esteja autorizando. E essa autorização ela tem que ser de forma escrita, de forma verbal. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Eu espero que você, né, esteja compreendendo, tudo tranquilo. Para mim não tem maiores dificuldades aqui no que tange assim, ao olhar de vocês, né? Porque para vocês eu acho que é bem mais fácil esse assunto do que para mim. Às vezes vocês podem ter visto alguma informação que possa, né, tá juntando lá de outra matéria, não sei, porque eu não estudei a ciência contábil, né? Não sou do ramo, mas até aqui eu acho que não tem tanta dificuldade assim, tá? Então, até aqui tá tranquilo. Beleza? Agora, a gente vai estar abrindo o leque. O leque de quê, prof? Dos pareceres, né? A gente vai estar falando sobre os pareceres. E esses pareceres, gente, eu classifiquei aqui, não eu classifiquei, né, mas claro, a doutrina, enfim, em 5, tá? Em 5 tipos de pareceres eu trouxe aqui para vocês, tá? E o primeiro deles é justamente esse que a gente vai estar tratando, que é o parecer o quê? Sem ressalva, tá? O parecer sem ressalva, tá? Então, esse é o primeiro parecer que a gente vai estar tratando, lembrando que são 5 que nós estaremos tratando aqui nessa aula, tá? Depois, quando eu finalizar o último, a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre os relatórios, tá? E os relatórios, eles são compostos de apenas 2, tá? Apenas 2 tipos de relatório, tudo bem? Então, vou estar conversando com vocês agora, né? Iniciando o nosso papo a respeito dos pareceres, das espécies em si, tá? E o primeiro deles é o parecer sem ressalva. Prof, o que é esse parecer sem ressalva? Pelo amor de Deus, o que é esse parecer sem ressalva? Gente, esse parecer sem ressalva é como se fosse um parecer perfeitinho. É como se ele tivesse aqui, tá tudo escrito, tá tudo lindo, maravilhoso, sem nenhum problema, sem nenhuma ressalva, sem nada, tá? Então, esse parecer, ele é o intacto, ele tá lindo, perfeitinho, não tem nenhum problema nele. Por quê? Porque aqui, o próprio auditor, ele não viu nenhum problema. Aqui, gente, as demonstrações contábeis foram preparadas com o quê? Com os princípios e com as normas, tá? Então, aqui não tem nenhum problema.
O parecer está intacto, está bonito, está lindo, está perfeito, sem nenhum problema, tá? Então, esse é o parecer sem ressalva. Ah, prof, eu fiquei na dúvida, porque daqui a pouco a gente vai chegar com outros pareceres, tá? Mas vejam só pelo nome. Observem pelo nome que aqui é um parecer sem ressalva. Sem ressalva. Então, aqui não tem problema. Aqui o auditor percebeu que as informações estavam preparadas de acordo com o quê? Com os princípios da contabilidade e com o quê? Com as normas. Tá? Então, prestem atenção que aqui não tem nenhum problema nesse parecer. Então, ele é emitido, né, pelo auditor, ele conclui que esses dois pontos, quanto a princípios e quanto às normas, está tudo ok, tá? Só um momento que a FIA ali tá chamando. Voltando aí, galerinha, voltando, né? Voltando aí, dei um suporte ali para minha filha, né? Então, vamos que vamos, tá? Já estamos aí com 20 minutos, né? Então, vamos lá. Gente, então, parecer sem ressalva é o mais tranquilinho, é o mais tranquilo de estar falando sobre ele, porque ele não tem nenhuma informação adicional, ele sempre é aquele intacto, sempre é aquele que está, que foi atrelado e que teve ali, que o auditor confirmou que as demonstrações contábeis seguiram o ritmo, seguiram o rito ali dos princípios da contabilidade e também das normas. Então, esse parecer super de boa, super fácil, tá? Vamos lá. Vamos lá, está passando, tá? Eu acho que eu passei demais. Peraí, só um minuto, vamos lá. Não, está certo, tá? Eu vou colocar bem aqui. Vou colocar bem aqui, tá? Então, gente, aqui, né, eu coloquei essas circunstâncias que fazem com que impedem que o parecer ele seja sem ressalva. Aqui, gente, tem dois momentos que fazem com que aquele relatório, com que aquele parecer ele seja perfeito, tá? Então, existem duas circunstâncias que fazem com que o primeiro parecer que eu falei para vocês não fique legal, não esteja bacana, ou seja, impede com que esse parecer perfeito seja realizado, tá? Então, nós temos duas circunstâncias que fazem com que o parecer saia sem ressalva, tá? Impede com que o parecer saia sem ressalva, tá? Essas duas circunstâncias são duas. Primeiro, é a discordância com a administração, tá? E a segunda são as limitações da extensão do trabalho, tá? Então, são essas duas circunstâncias que fazem com que impedem que este parecer saia sem ressalva, tá? Então, primeiro, aqui o auditor, ele não vai emitir o parecer dele sem ressalva, quando existir essas duas circunstâncias, discordância com a administração da empresa e segundo, a limitação da extensão do trabalho, tá? Então, são essas duas circunstâncias aí que fazem com que impedem o parecer sair sem ressalva, tá? A partir do momento em que aparecer essas duas circunstâncias, ou seja, a limitação da extensão do trabalho do auditor e também a discordância com a administração, quando aparecer essas duas circunstâncias, no parecer, gente, o auditor ele vai estar emitindo, beleza, o parecer dele, porém, ele vai ter que não fazer um parecer normal, intacto, igual esse que eu mostrei para vocês, lindo e bonito. Aqui ele vai estar abrindo um parágrafo. Prof, como assim? Gente, aqui, ó, ele faz bem aqui, ó, tudo direitinho, intacto, bonito. Quando chega bem aqui, em vez de ele pegar e dar a data, colocar o nome dele, tudo bonitinho, aqui ele vai fazer isso também, mas antes ele vai abrir um parágrafo
e esse parágrafo específico, tá? Ele vai colocar algumas informações ali que estarão sendo apresentadas, né? Que vai preceder ao da opinião dele. Então, ali ele vai estar abrindo um parágrafo específico, tá? Então, não vai ser um parecer normal, né? Ou seja, sem ressalva. Vai ser um parecer que vai ter ali um parágrafo específico, tá? Então, não vai ser um parecer normal, tá? Não vai ser um parecer normal. O normal é o parecer sem ressalva. Sem ressalva. O normal é o parecer sem ressalva, tá? Tranquilo. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre esses pareceres, porque eles têm uma coisinha assim, um pouquinho de dificuldade, às vezes no início, mas depois quando pega, né, é de boa, é tranquilo, beleza? Então, vamos lá. O próximo parecer, gente, esse que eu falei para vocês é o primeiro, né, que foi o parecer sem ressalva, né? E falei sobre a circunstância aqui, ó, falei sobre a circunstância para vocês que impede com que aquele parecer seja sem ressalva, né? Tá? Então, o primeiro foi o sem ressalva, parecer sem ressalva. O segundo que eu vou apresentar para vocês agora é o com ressalva. Ou seja, que ele tem alguma coisa, que ele não tá normal, que ele não tá bonitinho, ele tem algum trem. E essa zica, vamos dizer assim, essa zica que tá nesse parecer aí, porque teve algum problema. Teve algum problema. Como assim, prof? Teve algum problema, sabe por quê, gente? Porque aqui o auditor ele vai estar tendo uma certa conclusão de que não foi uniforme a aplicação do quê? Dos princípios. Aqueles princípios, pelo qual eu falei lá no primeiro parecer, que é o sem ressalva, aqui não teve uma uniformidade. Aqui não foi legal, tá? Aqui não foi, tipo assim, não bateu e rolou. Não. Sabe? Teve alguma zicazinha aí. Então, o auditor aqui, ele vai estar concluindo que não teve uniformidade quanto à aplicação dos princípios e quanto aos limites de extensão do seu trabalho, tá? Essas duas circunstâncias vão aparecer vão aparecer no parecer, né? Não rimou, não deu certo, quer dizer, né? Vão estar ali nesse parecer, por quê? Porque realmente teve essa zicazinha, porque ele concluiu essa uniformidade aí, tá? Nesses dois quesitos, tá? Então, gente, ele vai emitir o parecer, sim, só que aqui ele vai estar colocando lá no parecer dele algumas expressõezinhas aí que, né, que logo a pessoa vai olhar que teve alguma zica, tá? Então, quais são as expressões, prof? Quais são as expressões que vão estar consolidadas, que vão estar expressas aí no parecer com ressalva? São três, basicamente, tá? São três, basicamente. Exceto por, exceto quanto e com exceção de. Gente, são essas três expressões, tá? São essas três expressões que aparecem no parecer com ressalva. Não é difícil esse aqui com ressalva. Sabe por quê? Porque, gente, só pelo nome você já sabe. Só pelo nome você já conhece. Por quê? Porque parecer com ressalva. Então, essas expressões aí que eu coloquei aí para vocês em verde, não tá essas três expressões colocando aí, vocês não estão visualizando que tem alguma exceção, que tem alguma ressalva? Então, não tem dificuldade aqui não, tá? Não tem dificuldade. O parecer com ressalva vai ter nele, no corpo dele, vai ter essas três expressões. Exceto por, exceto quanto e por exceção de, tá? Então, vão ter aí inseridos essas três expressões. Beleza? Tranquilo, tá? Então, aqui, gente, muito cuidado com isso. Olhem pelo nome, tá? Observem pelo nome que isso vai estar ajudando vocês, tá? O próximo. Então, a gente já falou em 2. Agora, a gente vai pro terceiro. São 5, tá? São 5. Então, a gente já falou aqui de 2, faltam 3, tá? A gente já falou do parecer do primeiro sem ressalva e do com ressalva. Agora, a gente vai falar do parecer adverso.
Deixa eu colocar o cursor mais para cá, porque ficou muito vago aqui, tá? Então, agora a gente vai pro terceiro, que é o parecer adverso, tudo bem? Deixa eu ver quantos minutos eu tô aqui. Meu Deus, 30 minutos? Eu vou falar quase 1 hora aqui. Gente, vamos lá, tá? Me desculpem aí pelo tempo, porque é uma aula muito delicada, né? Que, pra mim, eu achei que ficaria bem melhor eu estar falando pra vocês isso em sala de aula, porque fica mais fácil, né? O contato, tá? Mas eu vou estender um pouquinho o horário, tá? Me perdoem desde já. Vou estender um pouquinho o nosso horário da aula aí, tá? Então, não deixem de assistir por causa disso, porque até o final a gente ainda tem mais 2 pareceres, fora esse que a gente vai falar, e a gente tem ainda que falar sobre relatório, tá? Então, não desliguem agora, que já fechou os 30 minutos, tá? Peço para vocês. Gente, o parecer adverso. O parecer adverso é o seguinte, aqui o auditor independente, ele vai estar falando sobre a opinião dele, no que tange ele encontrou sobre situações que são distorções. Ele vai encontrar algumas situações, no que tange às D6, que não foram de forma adequadamente apresentadas assim, de forma legal, de forma 100%. Ou seja, aqui ele vai estar encontrando informações sobre as D6 que são, sei lá, né, que dá aquele pulo no gato, que dá aquela situação de distorção, que dá aquela situação de que não tá legal. Então, muito cuidado com esse parecer, porque ele é tranquilo, não tem nenhuma dificuldade aqui, mas aqui o auditor vai estar ali observando, dentro daquela organização, que ele encontrou situações que não estão legais. E que situações são essas, prof? Gente, aqui ele encontra distorções. E essas distorções, elas são muito relevantes e fazem com que tenha algum problema, né? Tem alguma coisa acontecendo na entidade. Então, né, o auditor tem que ter muito cuidado com isso aqui, né? Tem que ter muito cuidado com ela, tá? Porque aqui ele encontra as D6 que não estão corretas e que estão incompletas. Elas estão incompletas, elas apresentam distorções. Então, né, às vezes eu imagino só, por isso que eu tomei um pouco de cuidado para poder falar nisso, porque eu imagino que agora, né, na hora o auditor está passando isso para aquelas pessoas, né, pelo qual a gente citou, pelas 5, 4 pessoas, aqueles 5 grupos que nós comentamos, né, então tem aquele certo susto, né, porque muitas vezes a administração da empresa, ela pensa que está tudo ok, né, mas, ou às vezes que não tá tão ok, mas que a coisa não tá tão avançada. E nisso aqui é quando o auditor vai demonstrar que o trem tá avançado, né, que o trem tá avançado e que tem uma situação, uma distorção totalmente relevante que faz com que mude totalmente a questão do patrimônio da empresa, o patrimônio da organização, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Então, aqui nós já falamos sobre os 3. Já falamos sobre o parecer com ressalva, ou sem ressalva, e o parecer adverso. Tudo bem? Então, faltam mais 2, tá? Faltam mais 2. Deixa eu colocar pra cá. O quarto parecer, ele trata a respeito do parecer com abstenção de opinião. Por quê? Aqui ele vai se abster de emitir a opinião dele. Só que aqui ele vai estar abrindo um parágrafo, tá? Um parágrafo em ênfase que nós chamamos... Ixi! Um parágrafo em ênfase que nós falamos, tá? Por quê? Porque aqui ele encontrou incertezas relevantes, tá? Então, nesse parecer com abstenção de opinião,
o auditor ele vai estar deixando de emitir a opinião dele sobre as D6 por não conseguir o que, gente? Comprovar. Aqui, esse aqui, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse e com aquele anterior, tá? Esse parecer com abstenção de opinião, aqui ele deixa de emitir a opinião dele, por quê? Porque aqui, gente, ele não conseguiu comprovar as situações que fosse para poder fundamentar o parecer dele. Vocês entenderam? Que aqui ele não consegue demonstrar, ele não consegue comprovar. Ele não consegue comprovar aqui, tá? Então aqui ele acha incertezas, tá? Que fazem com que ele deixe de emitir a opinião dele, tá? Mas por meio dessa opinião dele, você bateu forte agora ali. Por meio dessa opinião dele, pelo qual ele deixou de emitir, pelo fato que ele não encontrou as comprovações que fossem necessárias para que ele pudesse fundamentar a sua opinião. Por quê? Porque aqui ele achou incertezas, e essas incertezas com certeza são muito relevantes, só que ele não conseguiu o que, gente? Comprovar. Ele não conseguiu comprovar. Você entendeu? Então aqui, né, tem uma diferença, né, daquele outro parecer, tá? Que é o parecer adverso, então ele é diferente do parecer com abstenção de opinião, tá? Então, quando ocorre esse tipo de parecer, em relação às situações que são relevantes quanto ao patrimônio, entre outras coisas, o auditor ele deve o quê? Ele deve adicionar um parágrafo de ênfase em seu parecer. Então, ele vai emitir o parecer dele, mas ele deixa de emitir a opinião dele. Tá? Então, ele vai abrir lá uma paráfrase, um parágrafo de ênfase para poder estar falando sobre isso aí, tá? Então, esse aqui é com abstenção. E a gente tem o nosso último, tá? Ainda falei sobre um pouquinho mais de informação sobre ele aqui, tá? Se após a emissão do parecer o auditor tornar conhecimento de um fato, o que acontece? Por exemplo, hoje, dia 11 do mês de maio de 2020, hoje eu termino meu parecer, tá? Hoje eu termino meu parecer, mas eu não emiti a minha opinião porque eu, né, teve situações ali que foram irrelevantes, eu não consegui comprovar, e aí eu tô fechando hoje. Gente, e se porventura, preste atenção, e se porventura acontecer de o auditor ter ali encontrado alguma coisa nova, ter aparecido fatos novos, o que acontece? Beleza, ele está fechando hoje, só que vai ter um problema. Será que ele vai ter que abrir um monte de parágrafo? Será que ele vai ter que adicionar mais uma folhinha ali para poder estar adicionando mais uma informação devido a esses fatos novos aí que ocorreram? Não. Ele não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer um novo parecer. É isso que ele vai fazer, tá? Então, beleza, tá fechando hoje e tal, mas se for esse fato correspondente a uma situação que corresponda à modificação no parecer final dele, ele vai ter que emitir um novo parecer, tá? Ele vai ter que emitir um novo parecer, tá? E nesse novo parecer, ele vai abrir um parágrafo de ênfase falando sobre as D6 que foram revisadas por ele, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês acerca do parecer com abstenção de opinião. Beleza? Tranquilo, tá? Então, vamos continuar aqui e agora vai ser o nosso último parecer, tá? Agora vai ser o nosso último parecer. Gente, aqui, esse parecer é quando demonstrações contábeis de controladas e coligadas são auditadas por outros auditores. Aqui vai ter uma participação de 2 ou mais auditores, tá? Por exemplo, eu estou
dentro de um trabalho, numa organização e tal, que eu, né, acho que eu preciso da opinião, tá? Isso aqui é só um exemplo. Da opinião de outro profissional. E esse profissional, esse outro auditor, ele vai estar me ajudando, me auxiliando em alguma informação e tal. E, gente, nesse meu parecer que eu vou estar emitindo ali para a entidade, eu tenho que o quê? Porque não é só a minha opinião, não é só a minha participação ali, exclusivamente a minha. Mas tem outra participação, tem outra pessoa que está ali por trás me ajudando. Então, essa informação, ela deve ser destacada no meu parecer, tudo bem? Então, não tem maiores dificuldades aqui também, tá? Então, com a adição de outro profissional, eu tenho que estar informando, eu tenho que estar colocando, eu tenho que estar destacando aí esse fato no meu parecer. Belezinha? Tranquilo. Ufa, né? Gente, agora a gente fecha, né? Agora a gente fecha o nosso assunto, o nosso tema acerca de pareceres, tá? Agora a gente vai para relatórios, tá? A gente vai para relatórios. Então, né, toma aquela água, né, respira fundo, que a gente agora vai para os tipos de relatórios. Tipo de relatórios. Então, aqui, como eu falei no início da aula, nós temos 2 tipos de relatórios. Enquanto no parecer a gente passou para vocês 5, nós iremos ver 2 tipos de relatórios. Então, nós temos o relatório formal e o relatório informal, tá? O relatório informal. Gente, esse relatório informal, beleza, ele não tem nenhuma subclassificação, tá? Ele não tem nenhuma subclassificação. Mas aqui, no formal, eu tenho, tá? Então, voltando. Eu tenho dois tipos de relatório. Eu tenho o relatório formal e eu tenho o relatório informal. Deixa eu colocar para cá, que daí eu vejo melhor como é que está aqui. Então, eu tenho o relatório formal e o relatório informal, tá? No relatório formal, eu tenho uma subclassificação. E no relatório informal é tranquilo, tá? Então, na formal e informal. Vou falar para vocês o primeiro, que é o formal, tá? Vou falar para vocês a respeito do formal. Vou até estender aqui um pouquinho, né? Não dá para estender, como assim, né? Sim, dá. Mas eu não estou conseguindo. Só tá diminuindo. Agora ficou melhor, né? Agora ficou melhor. Gente, relatório formal, tá? Então, a gente tem uma classificação, relatório formal e relatório informal. No relatório formal, a gente tem uma subclassificação, que são 2, tá? Que são 2. Então, no relatório formal, como o próprio nome diz, eu acho que os relatórios são muito mais fáceis do que os pareceres, né? Um ou outro parecer ali foi um pouquinho mais difícil, talvez, da gente poder pegar. Mas o relatório formal é o que a gente já sabe, né? Que realmente, pelo nome, a gente consegue captar. A gente consegue captar. E o relatório formal, gente, ele tem que ser o quê? Expresso. Ele tem que ser expresso. Ele tem que ser escrito. Por quê, prof? Porque ele é formal. Então, para ele poder cumprir essa função dele de relatório formal, ele tem que ser o quê? Escrito. Ele tem que ser escrito. E outra coisa basiquinha de tudo quanto é formal tem que ter, ele tem que fazer o quê? Seguir com as normas, tá? Ele tem que estar sujeitos aí às normas, tudo direitinho, tudo tranquilo para estar ok, tá? Esse relatório. Então, esse relatório tem que ser de forma escrita, ou seja, expressa, e tem que ter o quê? Sujeição às normas. Sujeição às normas, tá? Então, são essas duas informações mais relevantes aqui sobre os relatórios formais, tá? Agora, sobre as classificações. O relatório formal, como eu já disse para vocês, ele tem uma subclassificação que ela se divide em 2, tá? Que é o relatório de forma longa e de forma curta, tá? Então, relatório de forma longa e de forma curta.
Gente, o relatório de forma curta é aquele relatório que é conhecido como parecer do auditor. Tá? Então, o parecer do auditor aí é conhecido também, né, pelo relatório de forma curta. Tá? Então, o parecer do auditor ele tem uma forma curta. E o relatório de forma longa, pode ser bastante analítico quanto ao quê? Quanto aos trabalhos que foram ali descritos, quanto aos trabalhos que foram ali realizados, tá? Mas no final pode não estar contendo a opinião ali do auditor, tá? Então, esse relatório de forma longa pode não estar aí com a opinião final do auditor, tá? Então, esse é o relatório de forma longa e o relatório de forma curta, que é também conhecido como parecer do auditor, tá? Beleza, então o relatório formal fechou. Principal coisa aqui que vocês devem saber é só pelo nome que a gente conhece. Pelo nome é fácil saber que ele tem que ser de forma escrita e ele está sujeito ao quê? A determinadas normas, tá? Tranquilo. A outra classificação que eu quero falar para vocês a respeito do relatório, tá? Nós temos o relatório informal, tá? E esse relatório informal, gente, só pelo próprio nome já diz, né? Pelo próprio nome já diz, quer ver? Só pelo próprio nome já diz. Ele é informal por quê? Porque ele não é expresso. Ele não é expresso. Ele é o quê? Verbal. Ele é verbal, né? Então, por ele ser verbal, ele é informal, tá? Então, aqui, gente, ele não é escrito, tá? E ele tem apenas informações, o quê? Verbais, tá? E essas informações, esse relatório, gente, como ele não é expresso, tem que ser, né, ele tem que ser anunciado a alguém, tá? Porque, afinal de contas, é um relatório, por mais que não seja expressa, mas ele tem que ser o quê? Ele tem que ser transmitido a alguém. E essa transmissão é equivalente a quem? Aos administradores da entidade ou aos seus subordinados, tá? Então, esse relatório informal, ele tem uma destinação. E essa destinação própria é a quem? Aos próprios administradores da empresa ou aos seus subordinados. Então, o relatório informal vai ser direcionado, vai ser dirigido a quem? A essas pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Gente, tá vendo como não é difícil? Tá? Não é difícil, né? Só a gente está indo assim de forma calma, né? Com muito cuidado, para não ter que pegar todo o conteúdo assim e ó, pá, no colo de vocês, né? Com esse assunto eu não poderia estar fazendo realmente meia hora, né? Infelizmente, aí não poderia estar falando apenas em meia hora, tá? Então, a gente já tá aí com quase 50 minutos, quase, mas, né, era um assunto um pouquinho mais delicado que os demais, tá? Para fechar, né, esse relatório informal, ele vai envolver assuntos que não sejam tão relevantes assim. Por quê? Porque se fossem relevantes, seria no relatório que formal. Seria no relatório formal. Então, no relatório informal, são assuntos que não são tão relevantes. Afinal de contas, eles são apenas por informações verbais e não escritas. Beleza? Tá? E podem ser o quê? Corrigidas sem que precisem constar de relatórios formais. Porque basta a forma verbal. Tudo bem? Então, espero que vocês, né, tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha sido produtiva para vocês, que eu tenha agregado um pouco aí de conhecimento para vocês, tá? E eu acho que não poderia faltar, né? Eu lembrei da nossa frase de hoje, tudo bem? Então, vamos à nossa frase de hoje, né? Queria colocar aqueles barulhinhos, né? Mas ainda não consegui. Gente, então a nossa frase de hoje, ela diz o seguinte: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, tá? Isso, né, realmente tem sido demonstrado, né, por diversas pessoas que para poder conseguir chegar nas suas metas, para poder conseguir chegar ao êxito,
do sucesso, realmente você tem que estar ali, ó, repetidas vezes no dia, para poder estar trabalhando, estar se esforçando, se dedicando e indo em busca, né, dos seus objetivos, das suas metas. Então, é isso que eu deixo para vocês hoje, né? Esse pensamento que para você poder adquirir o seu sucesso, com certeza, de forma, não vai ser deitada, não vai ser dormindo, né? Não vai ser aquela pessoa que é só aquela pessoa descansada, que não tá nem aí para nada, sabe que do jeito que vier tá bom, e é assim. Só que não pode ser assim. Se você deseja ser melhor do que você está hoje, com certeza você tem que fazer muito mais do que você faz hoje, tá? Com certeza, tá? Então, gente, quero deixar isso para vocês de forma, né, como amiga, tá? Também como professora. Eu acho que eu sempre gosto de compartilhar algumas coisas, né, com vocês já me conhecem, tá? E essa é uma frase que a gente tem que realmente estar levando para nossa vida. Não somente veja ela, pronto, mais uma frase da professora, nossa, que chato. Não. Essa frase pode até ser pela chata, né? Eu espero que vocês não achem que eu sou chata, mas essa frase, gente, ela tem todo o fundo de verdade possível, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou no celular, tá? Para poder estar ajudando e ouvindo vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus. E saudades, né? Saudades de vocês.